Fazer a obra de Deus, às vezes nós temos que chorar, às vezes nós temos que sangrar, às vezes nós temos que passar por dificuldades, por angústias. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se Deus está no negócio, vale a pena. Porque a luta ela passa, a luta ela não permanece para sempre, porque a palavra de Deus ela diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Glória a Deus. Amém. Amém. E um dia Deus, Ele me chamou. Aleluia. Deus um dia me chamou para esse ministério que eu não conhecia ainda. Amém. E quando o Senhor falou para mim assim: é hoje. Como Ele pode falar para você nesta noite? Aleluia. É hoje. E eu falei assim: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu me lembro de Isaías no capítulo 6, quando ele disse assim: envia-me a mim. Sabe o que Isaías falou 2 vezes? Envia-me a mim. Significa isso, ó. Eu estou disposto. Aleluia. Porque não adianta nada Deus te chamar você e você está indisposto. É verdade. Não adianta nada Deus chamar você e você falar: eu vou fazer algo para Deus, mas você vai fazer algo para Deus porque muitas das vezes você acha que tem que fazer. Quem disse que tem que fazer? Nós não temos que fazer, nós temos que ouvir a voz de Deus. Aleluia, Deus. E nós temos que fazer de acordo com o que Deus coloca para nós fazer. Ali está dizendo que Deus é Espírito. E Ele importa que os que adorem, adorem Espírito. Então, o Espírito, Ele é derramado sobre nós. Deus, Ele está sendo derramado sobre a tua vida nesta noite. Sobre a minha Aleluia, vida, sobre as Deus. nossas Aleluia, vidas, Pai. para nos dar um Aleluia, impulso, Deus. para que nós possamos fazer a obra dEle. É verdade, meu Pai. Porque o homem faz planos, o homem faz projetos, mas a Bíblia diz: se não tiver a confirmação de Deus, nada vai valer, nada vai fazer. Amém. E alguém me disse assim: pastor, para onde que o Senhor vai? Eu disse: não sei. Sinceramente eu não sei e não sabia. Amém. Alguém convidou o Senhor, alguma igreja chamou o Senhor para o Senhor ir para lá? Eu falei: também não. Apesar de eu receber alguns convites para pregar em algumas igrejas, mas nunca ninguém falou para mim: pastor Osírio, vem para cá. Nunca. Amém. Então ele falou: então por que o Senhor está indo? Porque Deus mandou. Aleluia, Deus. Durante o ministério de vários anos, vários irmãos, vários amigos chegaram para mim e falaram assim: pastor Osírio, por que o senhor não abre uma igreja? Quem sou eu para abrir igreja, irmãos? Aleluia, Amém. Deus. Como que eu posso fazer um negócio desse? Quem abre igreja é Deus. Quem abre igreja é o Senhor. Quem abre igreja é o Espírito Santo Aleluia, de Deus. Deus. Se eu fizer um negócio desse, estou fazendo uma coisa minha. Eu posso abrir uma loja, eu posso abrir um supermercado, eu posso abrir um açougue, mas uma igreja quem abre é Deus, porque Ele determina, Ele marca, Ele carimba, Ele diz: é aqui. Aleluia, Deus. Mas tem que ter uma coisa chamada chamado. Diga aí comigo: chamado. Chamado. E você tem que entender o chamado. Aleluia, Deus. Amém? E quando aquele chamado foi feito, não tinha mais como eu voltar atrás. Apesar de que é bom estar acomodado, irmãos. Amém? É tão bom, irmãos, estar sentado aqui na cadeira, ó, no meio dos irmãos, ouvindo, assistindo. Isso é bom, irmãos. Eu também queria estar. Amém? Mas é diferente de um compromisso, de uma responsabilidade que o Senhor Deus nos chama. Aleluia. E coloca diante de nós para fazer. Cada um de vocês que Deus colocou do meu lado, junto comigo, para fazer essa obra. É verdade. Que estava marcado por Deus, escrito por Deus. Amém. Amém, Jesus. Deus já tinha determinado isto, como Ele fez. Ainda tem muitas coisas que nós ainda não vimos, mas eu creio que são grandes coisas. Amém. Amém, Jesus. Então, quando eu falei isso,
E eu disse hoje, a última noite que nós estamos cultuando aqui, mas eu não estou dizendo isso como que eu estou virando as costas para cá, para este lugar, porque é um lugar onde estaria o pastor Celestino, que é o meu pai na fé, que me ganhou para Jesus, uma obra que Deus falou, que Deus fez, e que Deus tratou comigo durante o tempo que eu passei lá. E que nunca eu falei nada de contra, nem de irmão, nem de liderança, nem de pastores, e nem da obra, como eu digo, eu amo a obra de Deus. Aleluia, Deus. Eu sei que pessoas falham, pessoas erram, mas Deus é fiel para cumprir na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Pai. Tudo que Ele faz. No dia 21 de setembro, semana passada, pastor Celestino fez 39 anos que o Senhor me batizou. Glória a Deus, Senhor. Amém. Dia 21 de setembro fez 39 anos. Não pensa que eu sou velho não, irmãos. Amém. E não pensa que eu fui batizado bebê não, que eu já era bem grandinho. 39. 2020 eu faço 40 anos. Amém? Mas durante esses anos, eu não me orgulho por ser crente, conhecer Jesus há 40 anos, não, porque a Bíblia diz que nós temos que se renovar todos os dias. Se você não se renovar todo dia, não vale, porque não é tempo de casa, não é tempo de igreja que vai te levar para o céu, mas é que você seja um crente renovado, restaurado na presença de Deus, e que o Espírito de Deus ele venha renovar dentro de você todos os dias, em todo o tempo, em todos os momentos. Mas eu estava lembrando no dia do casamento de Eric, né? 39 anos, 21 de setembro. E nessa caminhada desses 39 anos, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho aprendido com Deus. Aleluia. Eu tenho aprendido com o Senhor. E o Senhor me chamou muito novo para o ministério pastoral. Amém. Eu ainda era menino, com 18 anos, quase assim da sua idade. Amém? E eu fui consagrado a pastor e comecei a pastorear, fazer a obra de Deus. Irmãos, e durante todo esse tempo, nós vimos que a caminhada ela é longa, ela é difícil, mas vale a pena. Diga para o teu irmão, vale a pena. Vale a pena. Porque a nossa visão, ela não está centrada aqui na terra, ela não está, irmãos, centrada nas coisas deste mundo. Porque a nossa função de pregar o Evangelho e conduzir as almas ao reino de Deus, levar para o céu, prepará-las para levar ao Senhor e entregar a Ele, falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, mas que Ele leva para o céu. A função de Jesus é essa, é uma função de reino. E a nossa visão de crente, ela não pode ser uma visão de igreja. A visão de igreja, ela termina entre 4 paredes, um lugar cheio de bancos ou cadeira, onde pessoas ficam sentadas em cima de altares, de púlpito, e pessoas ficam, muitas das vezes, no meio da nave da igreja, glorificando, adorando. Não, a nossa visão é do reino de Deus. É de um dia estarmos no reino, na glória, cantando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Mas enquanto isto, nós temos que levar essa palavra para aquele que está caído na sarjeta, para aquele que está na droga, para aquele que está no vício, para aquele que está na feitiçaria, para aquele que está no mundo, para aquele que ainda não conheceu e não teve a experiência do que é andar com Jesus. Andar com Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, ter Jesus dentro do coração, sentir Jesus, a presença dele, porque a presença dele é que nos renova, a presença dele é que nos fortalece, a presença dele é que nos faz ter uma visão diferente. Porque visão humana, ela se limita aqui, ó, nessa parede, nós não conseguimos ver o que está do outro lado. Se olharmos para lá da mesma forma, mas a visão do reino de Deus, a
A visão espiritual, ela ultrapassa paredes, barreiras, estados, municípios, países, e ela vai aonde quer que o Senhor está, aonde quer que os olhos de Deus vejam. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 8, diz que o vento, ele sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito, deixa o Espírito Santo de Deus o conduzir. Mas eu disse, deixa o Espírito Santo de Deus o conduzir, porque muitas das vezes a pessoa, ela pensa que ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo, mas ela quer conduzir o Espírito, e o Espírito de Deus não pode ser manuseado. O Espírito Santo de Deus não podemos conduzir ele, porque ele é Espírito. Jesus falou para Nicodemos assim: o que nasce da água é água, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quem nasceu do Espírito aqui, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. E eu fico olhando para a igreja, eu fico olhando para o ministério, eu fico olhando para os irmãos. E às vezes na nossa mente, na nossa cabeça passa várias coisas. Eu sei que na sua também passa. E às vezes nós projetamos e queríamos que fosse do jeito que nós projetamos. Eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse melhor. Mas quem queria e quer é Deus. É verdade, meu Pai. Nós devemos viver, atender a voz de Deus, viver no centro da vontade de Deus. E viver no centro da vontade de Deus é algo muito difícil, porque dói. E para viver no centro da vontade de Deus tem que ter uma coisa muito difícil que crente nenhum gosta, chamado obediência. Olha como é que o glória diminui. Olha como é que diminui. Viver no centro da vontade de Deus tem que ter obediência. Viver no centro da vontade de Deus tem que obedecer. Obedecer a Deus, irmãos, é muito difícil. Ser crente é muito difícil. Levar esse nome de crente é muito difícil, porque você vai brilhar. Crente tem que brilhar. Porque Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Eu nunca vi ninguém esconder uma luz no meio de uma escuridão. Se você for para a treva, você vai ter que brilhar lá. Se você for colocar num lugar escuro, você vai ter que brilhar. Se você andar no meio de alguém que é da treva, você vai ter um brilho diferente. Alguém vai reconhecer. Você pode até fingir que não conhece Jesus, você pode até negar Jesus, mas o brilho vai estar em você, porque o brilho de Deus nunca sai da sua vida, da sua face. Porque o brilho de Deus é eterno. O brilho de Deus é eterno. Alguém sai da presença de Deus, alguém afasta da presença de Deus, vai para o mundo. Ele pode estar cheirando cocaína, ele pode estar fumando maconha, ele pode estar bebendo cachaça, mas o brilho de Deus não saiu dele, não. E não adianta que ninguém pode tirar. Alguém crente pode passar até olhar para ele e desconjurar ele, mas o brilho de Deus está nele. Existe uma rebeldia dele, existe uma desobediência dele, mas o brilho de Deus está nele. Por isso alguém vai ver, tem alguma coisa diferente de você. Agora não acha porque ele tem o brilho de Deus que ele possa viver no pecado, desobedecendo a Deus, porque se tem o brilho de Deus, existe uma coisa ainda, igreja, que é espiritual também, chamada Satanás. E o Satanás, ele significa adversário, inimigo de Deus. E ele vê esse brilho, porque ele também um dia brilhou. E agora? Um dia ele brilhou, porque ele era um dos anjos de Deus que ministrava lá no céu. Por entrar um orgulho dentro do seu coração, ele cresceu e quis ser mais que Deus. Ele foi expulso de lá. Então ele entende muito bem de brilho, ele entende muito bem de resplendor. A Bíblia diz que ele morava num lugar onde era forrado de pedras preciosas, jaspe, opala, aonde existia pedras fogueadas, pedras preciosas. Então ele entende muito bem do que é brilho. Ele sabe muito bem do que é brilho. Agora,
Ele luta 24 horas para tentar ofuscar o seu brilho. Ele luta 24 horas para embaçar o teu brilho, para fazer você ficar sujo, para fazer você ficar turvo, para fazer você não ser visto por Deus. Então nós temos que ter uma coisa: zelo. Diga aí, zelo. Zelo. Fala mais forte. Zelo. O que é zelo? É cuidado. É cuidar. É cuidado que Deus te deu. Às vezes você recebe alguma coisa de alguém, quando aquilo te interessa você pega e cuida, mas quando aquilo não te interessa você coloca no canto. Uma das coisas mais presenteadas sobre a face da terra, um dos presentes mais dado, mais presenteado sobre a face da terra, chama-se Bíblia Sagrada. Sabia disso? Mas vocês sabiam que 70% desse presente, 70% dessas Bíblias, elas estão jogadas nas estantes, elas estão jogadas nos armários, elas estão jogadas dentro das casas, elas estão abertas no Salmo 91, elas estão abertas no Salmo 23, mas ninguém pega para ler, ninguém pega para examinar, ninguém pega para se alimentar da palavra, mas a Bíblia Sagrada continua sendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada é um livro que, se olhar ele e não estiver no Espírito, não é interessante. Não tem nenhuma figura, não tem nenhuma beleza nessa capa. Glória a Deus, papai. Mas aqui dentro tem uma palavra verdadeira, porque é a palavra profética, porque são as profecias, são as revelações, são os salmos, são as palavras que Deus um dia inspirou alguém para fazer, escrever, falar, para que hoje nós possamos conhecer, para que hoje nós possamos pregar. Então essa Bíblia, ela é chamada de Palavra de Deus. Aleluia, Deus, Pai. A Bíblia ela começou com 5 livros chamados de Pentateucos. Pentateucos significa os 5 primeiros livros que eram a lei de Deus para o seu povo. E o povo de Deus nunca conseguiu cumprir a lei. Amém? Então nós saímos de um período da lei. Se passarmos o Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento, as Bíblias de hoje não tem, mas a Bíblia mais antiga, ela tinha 4 folhas brancas no meio. Se tem crente aqui mais antigo, amém? Vocês tiveram uma Bíblia antiga na sua casa, ela tinha 4 folhas brancas no meio, não é isso, pastor? Essas 4 folhas, ela significava 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio profético. Ninguém pregou, ninguém ouviu a pregação, ninguém ouviu a palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi recolhida, a palavra de Deus foi escondida, e ninguém ouvia mais a palavra. Aleluia. Mas mesmo assim, a palavra de Deus não morreu. Mesmo assim, esse livro que tentaram destruir, ele cresceu, 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 multiplicou, multiplicou, multiplicou. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é de geração a geração. Nunca, 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 nunca ninguém vai poder acabar com a palavra de Deus. Passando-se 400 anos, homens inspirados por Deus trouxeram de novo a Bíblia, colocaram ela traduzidas em vários idiomas. João Calvino, amém, e outros como Martinho Lutero conseguiram trazer a Bíblia, a palavra de Deus, a pregação. E a igreja, conhecida como a igreja evangélica, ou a igreja dos crentes, o povo crente, o povo de Deus, que nas décadas passadas era conhecida como um povozinho fraquinho, que vivia cantando com a Bíblia na mão, que ninguém dava valor.
Começaram a colocar o seu joelho no chão. Começaram a colocar o seu joelho na terra. Começaram a jejuar, consagrar, buscar a Deus de madrugada. E começaram a pedir a Deus crescimento para a igreja, crescimento para a igreja. Senhor, manda crescimento para a tua obra, manda crescimento para a tua igreja. A igreja de Deus começou a crescer. A igreja de Deus começou a surgir. A igreja de Deus começou a aparecer homens interessados, estudados, conhecedores da palavra, ministros, e começou a expandir. Nós temos 106, se eu não me engano, 106 anos que a igreja pentecostal entrou no Brasil, mas antes já tinha a igreja tradicional. Então o evangelho ele já estava sendo pregado aqui neste país. E hoje, segundo as estatísticas, o estudo, o número de evangélicos no Brasil, ele cresceu muito e muito. Então hoje você passa na rua, você vê um crente. Você passa na rua, você encontra com um crente. Você liga a televisão, você vê um crente pregando. Você liga o rádio, você ouve um crente pregando. Mas, por crescer, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é igual um balde de água fria. Isso é igual um balde de água em cima de uma fogueira. Iniquidade, ela faz a igreja esfriar. E a igreja ela tem que ter uma visão. A igreja ela tem que ter uma fé. E essa fé ela não pode estar firmada em homens. Essa fé ela não pode estar firmada em pessoas. Essa fé não pode estar firmada em seres humanos. Essa fé tem que estar firmada em Deus. Porque homens falham, homens caem, homens erram, mas a palavra de Deus ela subsiste. A palavra de Deus ela permanece para sempre. Eu falei assim com o Senhor: Senhor, qual é o tema que nós vamos colocar para essa festividade de 4 anos desse ministério? Eu comecei já desde o início do ano procurando. Eu achei cada coisa maravilhosa, mas eu falei: Senhor, eu não posso escolher um tema, mas o Senhor tem que confirmar um tema. E o tema que Deus confirmou, o tema que Deus testificou, o tema que Deus nos deu é este. Está baseado neste Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23, que é central, que diz: mas a hora vem e agora é. O que é isso, meu Deus? A hora vem e agora é. Significa que a hora já chegou para você. 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 A hora já chegou para a igreja. Aleluia, Deus. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Às vezes nós queremos fazer algo que achamos que isso vai nos dar prazer. Claro que é bom. Se cada um de você conseguisse trazer 20 pessoas para a igreja, ó, que maravilha. Mas antes de cada um de você trazer 20 pessoas para a igreja, você tinha que orar a Deus para Deus nos dar um lugar maior, porque não ia caber aquele. Deus, Ele dá de acordo com a medida. Deus, Ele não dá nada a mais da medida. Às vezes nós somos gulosos, queremos além da medida, mas Deus, Ele dá sobre medida. Eu quero te convidar para que você possa ler comigo esse texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, que é um texto muito conhecido que nós estamos falando, pregando sobre ele desde sexta-feira, onde fala sobre a mulher samaritana. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo de número 4, e vamos meditar nessa palavra dessa noite.
nós vamos falar dele todo, mas vamos ler a partir do versículo de número 20. João capítulo 4, versículo 20. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir. João 4, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga estou procurando. Oh, glória, todos acharam? João 4, 20, a Bíblia diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Diga amém. Diga glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. É maravilhoso, irmãos, essa palavra, que essa mulher, ela se apresentou para Jesus como alguém que entendia da religião. Porque quando nós lemos esse texto, no comecinho dele, no capítulo 4, logo no começo, a Bíblia diz que, a partir do versículo 5, que Jesus ele estava em Samaria, mas ele estava em um lugarejo chamado Sicar. E este lugar era um lugar antigo, era um lugar conhecido, porque era um campo muito antigo que foi comprado por pai Abraão. O patriarca Abraão, ele comprou este lugar. E este lugar ele ficou, pastor, como herdade, uma herança para a família, para os patriarcas. Como teve Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles construíram seus poços e eles usavam daquela água, porque a água naquela época era difícil. Portanto, existiam ladrões que roubavam águas, roubavam poços de água. E tinha pessoas, reis, que quando não podia roubar, eles tinham inveja da água, eles entulhavam os poços de água, eles sujavam os poços de água, danificavam os poços de água. Mas aquele poço que estava cavado, aquele poço que estava preparado, ele servia para os samaritanos de geração para geração. E existia um detalhe: samaritanos e judeus, eles não se comunicavam.
Eles não se falavam. Porque existia um período chamado período de reis. Que os reis brigaram e se separou Samaria de Israel, Jerusalém. Então eles fizeram uma separação. E quem era de Samaria não se dava, não se falava, não se comunicava com quem era do outro reino. Existia uma divisão. E aonde existe uma divisão, não pode reinar paz. Aonde existe uma divisão, não pode reinar o amor. Aonde existe divisão, não pode reinar a alegria. Porque Deus, ele só opera quando essa muralha, ela cai por terra e a paz começa a reinar no lugar. Então, Jesus, ele vai a Samaria e ele vai justamente neste lugar chamado Sicar, aonde estava o poço dos samaritanos, e ali ele se assenta na beira daquele poço. E a Bíblia diz que uma mulher de Samaria, ela vai ao poço para pegar água. E quando ela chega naquele poço, ela tem um encontro com Jesus. Amém? Quando ela chega naquele poço, Jesus já estava lá sentado, esperando por ela. Quando nós falamos isso, nós imaginamos que essa mulher seria uma mulher forte, que essa mulher seria uma mulher saudável, porque ela estava indo ao poço pegar água. Ninguém se dirige a um poço para pegar água se ele estiver doente. Ninguém se dirige a um poço para pegar água se ele não tem força, se ele está fraco. Só que o que nos confunde é quando nós examinamos a palavra. Vamos lá? Aleluia! E quando nós começamos a examinar essa palavra, neste mesmo capítulo 4, versículo 7 em diante, a Bíblia diz que veio a mulher de Samaria tirar água. O que a mulher veio fazer? Tirar água. O que ela veio fazer? Tirar água. Tirar água. Para tirar água tem que ter vasilha. Diga para o teu irmão, para tirar água tem que ter vasilha. Não é isso, pastor? Tem que ter vasilha. Ninguém consegue tirar água sem vasilha. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como pode, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Aleluia! Glória a Deus! Oh, que maravilha! Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. Ó, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Amém? Tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Aleluia!
Existe uma diferença de beber uma água comum, uma água normal, e beber a água eterna. Glória. A água da fonte eterna, irmãos, ela é diferente. Oh, aleluia. Agora eu quero que a igreja entenda uma coisa. Por que Jesus aproveita uma oportunidade para pregar, para falar um sermão tão maravilhoso como a samaritana, com um povo que não lhe dava crédito, para alguém que não lhe dava ouvido, mas ele insistiu em falar para ela, ele insistiu em oferecer a água para ela, até que chegou um ponto que aquela mulher samaritana, que não falava com os judeus, ela se rende a Jesus. Oh, aleluia. E quando ela se rende a Jesus, ela diz assim: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus disse: vai lá e chama o teu marido. Sabe por que Jesus mandou chamar o marido daquela mulher? Porque Jesus sabia que a ferida da mulher, a dor daquela mulher, a dificuldade daquela mulher estava no marido, estava no relacionamento sentimental. E Jesus, ele conhece a nossa vida. Jesus conhece as nossas dificuldades. Aleluia, Deus. Jesus sabe do que nós necessitamos, irmãos. Aleluia. Jesus sabe que você veio aqui nesta noite, qual é o teu propósito. Aleluia, Deus. Assim como aquela mulher, ela foi, Jesus sabia aonde estava a fraqueza dela. Portanto, ele disse assim para ela, quando ela lhe pediu da água: eu posso até te dar da água, mas eu quero que você vá lá e chame o teu marido. E a mulher respondeu para Jesus assim: ó, não tenho marido. Aí Jesus disse para ela assim: ó, disseste bem. Sabe por que Jesus disse para ela: disseste bem, não tenho marido? Porque ela não mentiu para Jesus, porque ela confessou a verdade para Jesus. E Jesus logo respondeu a ela dizendo: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é seu. A mulher já estava no 6º marido, e o que estava com ela ainda não era dela. Então ela precisava de um tratamento, ela precisava de uma mudança na sua vida sentimental, ela precisava de uma libertação. A função de Jesus, igreja, é esta: ele veio libertar e ele veio colocar a unção, ele veio tirar todo o mal, ele veio tirar toda a cinza do altar e preparar o altar com lenha nova, para que possa receber o fogo do Espírito Santo. A igreja é o lugar de restauração. O que Jesus estava fazendo na vida dessa mulher era restaurando a vida dela. Diga comigo: restaurando vidas. Jesus é restaurador de vida. Quando nós nos confessamos diante dele as nossas dificuldades, quando nós confessamos a ele as nossas fraquezas, quando nós confessamos para ele o que nos impede de fazer a obra dele, ele vai nos restaurar. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Ele vai aplicar o antídoto no lugar certo da ferida. É muito importante, irmãos, quando nós entendemos a palavra de Deus. E esse versículo 7, quando diz que ela veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. Nós entendemos que veio uma mulher
que conhecia a religião, uma mulher que conhecia o Pentateuco, uma mulher que conhecia a lei, uma mulher que conheceu Abraão, Isaac, Jacó, uma mulher que era de uma terra aonde tinha pessoas que eram religiosas, mas que estava com a sua alma enferma. Espiritualmente ela estava enferma. Espiritualmente ela estava precisando de um tratamento. Jesus quer tratar com a sua igreja nessa noite. Jesus quer tratar com a sua igreja nesses dias. Jesus quer tratar com a sua igreja nesse tempo. A hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia, Deus. E quando nós vimos aqui esse versículo 7, que Jesus fala para a mulher, e que a mulher rende-se a Jesus, nós vimos que Jesus, ele demonstra aqui, irmãos, uma grande paixão por salvar. Aleluia. Diga comigo assim: Jesus se apaixonou por mim. Sabe qual é a paixão de Jesus? É para salvar aquele pecador que está caído na sarjeta. Aleluia. Sabe qual é a paixão de Jesus? É salvar aquele feiticeiro que não o conhece ainda. Sabe qual é a paixão de Jesus? É salvar aquele idólatra. É salvar aquele homem que está caído no vício, na droga. É salvar aquela prostituta que está lá na esquina agora, fazendo ponto. É salvar aquele prostituto. É salvar aquele homem que saiu de casa sexta-feira e até agora não voltou, esqueceu da sua família. A paixão de Jesus é salvar essas pessoas, irmãos. Assim como a paixão de Jesus era de salvar aquela samaritana, a paixão de Jesus é ganhar almas. Oh, Deus, aleluia. Você entendeu o que eu Aleluia, disse? Deus. Diga comigo: a paixão de Jesus é ganhar almas. Então toca nessa pessoa que está do teu lado, diga para ela: seja ganhador de almas. Seja ganhador de almas. Seja ganhador de almas. Glória a Deus. Seja ganhador de almas. Um dos homens mais sábios que a Bíblia diz que existiu chamava-se Salomão. Amém? Amém, Senhor. Salomão escreveu os Provérbios. E no capítulo 11 de Provérbios capítulo 11, no versículo 30, ele escreveu assim, ó: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Amém? Glória a Deus. Você quer ser sábio? Então ganha almas para o reino de Deus. Aleluia, Deus. Se você examinar Provérbios 11:30, você vai ver isso. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Aleluia. Ganhar alma, igreja, é sabedoria, é frutificar o reino de Deus. Ganhar almas, anunciar esse evangelho, anunciar a palavra de Deus, testemunhar esse evangelho, é sabedoria. É ver o reino de Deus crescer na terra. Tiago, quando ele escreve a sua epístola, no capítulo 25 de Tiago, no versículo 20, ele diz: saiba, aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você sabe o que é cobrir uma multidão de pecados? Oh, Deus, aleluia. Às vezes as pessoas acham assim: eu sou um pecador pequeno, porque eu peco pouco, porque eu cometo alguns pecadinhos. Não existe tamanho do pecado, existe pecado. Não existe pecadinho, pecadão e pecadaço, existe pecado.
E pessoas que têm pecado não podem herdar o reino dos céus. Mas todas as pessoas são pecadores, e todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Mas nós temos que reconhecer que somos pecadores, nós temos que reconhecer que nós pecamos e nos humilhar na presença de Deus, como fez essa mulher. Nós temos que confessar diante de Deus: eu tive, e o que eu tenho agora não é meu. Eu errei, eu falhei, mas eu vim hoje aqui porque eu preciso de beber dessa água. Eu preciso que essa água ela venha correr no meu interior. Eu preciso que a água do Espírito Santo ela venha correr dentro de mim. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, a Bíblia diz. Quando Jesus ele fala de beber, eu quero que você entenda um mistério, igreja, que é muito forte quando eu estava lendo essa palavra. Amém? Amém, Senhor. Se você pega água para beber, você não vai nunca, por mais que você tenha sede, nunca você vai enfiar a cara dentro do pote para beber água. Você vai beber a água aos goles. Nós precisamos todo dia tomar um gole desta água. Aleluia, Deus. Nós precisamos todo o tempo, em todos os momentos, irmãos, pastores, igreja, tomar essa água aos goles. Cada gole desta água que nós tomamos, nós vimos Deus, o Espírito de Deus falar, o Espírito de Deus renovar, o Espírito de Deus restaurar as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele é restaurador. O Espírito Santo de Deus, ele é transformador. O Espírito Santo de Deus, ele muda vidas, mas ele só muda vidas que está disposta a mudar. Deus não vai pegar ninguém à força. Deus não vai transformar a vida de ninguém à força. Se ele não quiser, ele tem que querer. O profeta Isaías, ele escreveu um capítulo que é pequenininho. Isaías capítulo 12. E no capítulo 12 de Isaías, a Bíblia diz que Deus ele é louvado. Sabe por quê? Porque ele restaurou o seu povo. E a Bíblia diz no capítulo 12 de Isaías assim: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou-me. Olha só, ainda que eu não prestava, ainda que eu não valia nada, mas quando eu me reconciliei, quando eu me arrependi, o Senhor tirou essa ira. O Senhor passou a me tratar diferente. Aí Isaías continuou dizendo assim, Deus é a minha salvação, e eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e tornou a minha salvação. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Cante, 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 louve, 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 exalte, exalte, porque Ele é a tua salvação. Tua salvação é Deus. Não importa quem era você, não importa o que você fazia, o importante é que você foi restaurado por Ele. Aleluia. E Ele diz: e vos alegrai, e vos com Ele alegrai, tirai as águas da fonte da salvação. Nós só podemos alegrar se tirarmos essa água e começar a beber dela. O crente tem que ter água viva dentro dele. Eu não sei por que disseram que aquele negócio que queima os outros na praia é água viva. Água viva ela restaura. Água viva ela sara. Água viva ela transforma.
Aí o profeta Isaías, ele cantou no capítulo 12 de Isaías, a partir do versículo 4, ele começou a cantar e dizer assim, ó: e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, cantai com excelso ao seu nome. Cantai ao Senhor, porque Ele fez coisas grandes. Saiba isso, toda a terra. Exulte, canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande, santo, o Santo de Israel está no meio de ti. Acorde cantando. Vai para o teu trabalho cantando, ande cantando. Na hora que você estiver preparando o teu almoço, cante. Na hora que você estiver no teu trabalho lá na rua, cante. Na hora que você tiver uma oportunidade na sua casa, esteja cantando. O Senhor é grande, é excelso, olha. Ninguém lhe dava nada por você. Amém. Ninguém dava nada por você, e Ele olha para você e te restaura. Ele olha para mim e me restaura, me oferece uma coisa chamada salvação, vida eterna, água da vida. Aleluia. Por isso que aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37, fala sobre a sede. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba desta água. João 7,37 diz assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba dessa água. A melhor coisa é quando vimos crente com sede. A melhor coisa é quando vê o crente vir para a igreja com sede. Crente tem que vir para a igreja com sede. Crente tem que estar na igreja com sede. Crente tem que cultuar a Deus com sede. Porque quando ele está com sede, ele busca água para ele beber. Quando ele busca água para beber, ele busca a presença de Deus. E esse beber não é algo momentâneo não, irmãos. Mas sim, é algo progressivo, repetitivo. Amém? Você bebe a água agora, daqui a pouco você bebe mais água. Assim tem que ser. Você tem que buscar a Deus agora. Daqui a pouco você tem que buscar a Deus. Mais tarde você tem que buscar a Deus. Tinha um louvor que a comunidade da Zona Sul, não, comunidade de Nilópolis cantava, né? De manhã, de tarde, de noite e na madrugada. De manhã, de tarde, de noite e na madrugada. É assim que tem que ser. A Bíblia diz que Daniel, ele buscava a Deus 3 vezes por dia. E nunca Daniel se cansou disso não. Porque todas as vezes que você bebe dessa água, você está saciando a sua sede. O crente, ele tem que ter água viva correndo dentro dele, no seu interior. Amém? Se ele perder isso, se ele perder esse contato, a fonte seca. Quando o crente se afasta da presença de Deus, pastor Celestino, a fonte seca. A fonte, ela só é renovada quando nós estamos na presença de Deus. Se você parar de vir à igreja, passar um mês sem vir à igreja, a sua fonte começa a secar. Se você parar de dar glória a Deus, se você parar de exaltar o nome do Senhor, se você se afastar dessa fonte, com certeza você vai começar a secar. Sabia que Pedro escreveu isso na carta dele? Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, quer ver? Segunda Pedro, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim: se tornam fontes sem água, nuvem lavada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente a reservam. Olha que angústia, olha que tristeza. Fonte seca, fonte sem água.
a qual a escuridão das trevas a reserva. Nós temos que ser fonte cheia. A água do Espírito, ela tem que correr dentro de nós. Não estão ouvindo o que diz? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, ele vai passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está, ó, nesse lugar. Eu vi, ó, quero beber de quê? Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em paz. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, o rio de água viva. Tu és o rio, Senhor. Oh, glória! Cristo é verdadeiro. Aleluia. Ele não é falso, não, irmão. Verdade, Pai. O Senhor, Ele deu uma palavra para aquela mulher restaurar a vida dela, abandonar os costumes e se tornar uma nova pessoa. Então, nesses 4 anos desse ministério Tabernáculo da Restauração, 4 anos passaram. Agora nós temos aí à frente, irmãos, anos e mais anos, não sei quando, até quando Jesus voltar, que esse tabernáculo ainda vai ultrapassar, crescer. Glória a Deus. Eu sei que vai chegar tempo que o pastor Alziro vai ficar velhinho, vai demorar. Vai demorar, se Deus quiser. Amém? A cabeça pode ficar branquinha, se Deus quiser. Vai demorar. Mas a igreja vai surgindo. Novos pastores, novas pastoras, novos obreiros, novas pessoas, porque a obra de Deus, ela é eterna, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Mas a água, ela não pode faltar na fonte. A água do Espírito, ela não pode nunca faltar na fonte, irmãos. Amém? Porque o Evangelho de João, ele fala muito sobre a água. Quando a gente lemos o primeiro versículo do capítulo 1 de João, ele fala sobre o Verbo. Só pastor Celestino, que o Espírito de Deus, ele movia sobre a face das águas. Não tinha nada, a terra era sem forma, a terra era vazia, mas o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. Porque a água, ela é espiritual. Por isso que o capítulo 1 de João, versículo 1, João 1,14, ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se não tiver adoração de verdade, está ali, ó, adoradores que adorem espírito e verdade. Se não tiver essa palavra aí finalizando, chamada verdade,
O Pai não vai se agradar disso, não. O Pai, Ele quer receber, Ele quer agradar algo que seja verdadeiro. Por isso, para finalizar aqui, João 14,6, a Bíblia, ela diz, o próprio Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Você quer ir a Deus? Vá pela verdade. Não vá a Deus pela mentira, não. Não procure outro caminho que não seja verdadeiro para você ir a Deus, porque não existe. Eu quero ir lá na casa da irmã Maria da Paz, mas eu vou entrar aqui por esse atalho que chega rápido. Isso eu posso. Amém? Vou lá na casa da irmã Cátia tomar um café, mas vou entrar aqui por esse atalho, porque chega perto, mais rápido. Eu posso. Mas para ir para Deus tem que ir pelo caminho. Aleluia, Deus. Para Deus tem que ser no caminho. E o caminho tem que ser Jesus. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí eu vou pegar um atalho aqui para mim chegar no céu. Não chega, só pelo caminho. Entre no caminho. Glória a Deus. Se você tem dificuldade para você entrar nesse caminho, busque Deus. Procure em Deus o caminho. Procure em Jesus o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Quero convidar aqui o pastor Cristiano, o pastor José Celestino, nessa noite. Eu quero convidar os irmãos do ministério também, se puder, ficar aqui na frente. Amém? Todos os irmãos do ministério, obreiros, evangelistas, fica aqui, nessas primeiras fileiras, em nome de Jesus. Hoje, a partir de hoje,